E o Jornal da Câmara recebe nesta semana alguns dos novos vereadores de São Paulo. Nós já estivemos com Fernando Holliday, do DEM, e nesta edição vamos conversar com a mulher mais jovem já eleita para essa casa. Ela tem 27 anos, é formada em letras pela USP, começou sua trajetória política no movimento estudantil e defende causas como a educação pública de qualidade, direitos das mulheres e pede o combate à cultura do estupro. Eu converso agora com a vereadora Sâmia Bonfim, do PSOL. Olá, prazer recebê-la, vereadora. Prazer, muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Bom, eu queria começar a nossa entrevista perguntando, você tem duas causas prioritárias, né? Você defende a causa feminista e também a questão da educação. Você vai priorizar esses temas e de que forma? Eu pretendo, ao longo do meu mandato, pautar bastante os temas dos direitos das mulheres, porque eu acho que a gente vive num momento da sociedade em que o movimento feminista cresceu, se ampliou e consegue chegar nos lares, chegar em locais que antes a gente ainda não tinha chegado. Então, boa parte da sociedade debate o tema da violência, da cultura do estupro, e eu acho que é importante que a Câmara de Vereadores tenha políticas públicas concretas que possibilitem o combate à violência. Então, por exemplo, a gente precisa ter bastante atenção no que diz respeito a campanhas públicas de combate à violência contra as mulheres, com a situação das casas-abrigo, dos centros de referência. A gente precisa ter um diálogo com o governo estadual com relação às próprias delegacias das mulheres, porque de fato elas não dão um atendimento adequado e necessário para as mulheres. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso como centro, porque há muitos anos os temas das mulheres são secundarizados. Eu acho que chegou o momento da gente mudar esse jogo, né? Em relação à educação? Com relação à educação, acho que principalmente a valorização dos professores do município, tanto no que diz respeito aos seus planos de carreira, mas também para que eles tenham condições para atuar com todos os direitos possíveis. Eu acho que, para além disso, a gente precisa também levar para as salas de aula o debate a respeito da necessidade de se ter o respeito às diversidades, às LGBT, às mulheres, às negras e aos negros. Eu acho que as escolas elas também precisam ser ambientes que respeitam a diversidade. Ainda voltando para essa questão da causa feminista, a gente tem um parlamento majoritariamente masculino, Sim. né? Como que você vai fazer para sensibilizá-los para esse debate? Olha, eu acho que primeiro é importante que tenha avançado, né, ampliado o número de mulheres com relação à legislatura anterior, mas acho que a gente ainda tem muito que avançar. Eu acho que justamente para a gente estar num momento em que o debate do feminismo se ampliou, a Câmara de Vereadores, apesar de ser composta majoritariamente por homens, vai conseguir se sensibilizar, porque acho que é o papel da Câmara de Vereadores ouvir a sociedade, estar sempre conectada com as principais demandas que são pautadas no cotidiano da população. E certamente os direitos das mulheres é uma demanda real, concreta e urgente. A gente vê diariamente nos noticiários, né, casos de estupro, de violência contra a mulher. Então, por mais que sejam homens, eu acho que se estão dispostos de fato a ouvir a população, vão, sem dúvida, respeitar os direitos das mulheres. Em um momento que a classe política está tão desacreditada, né, como fazer para resgatar essa crença, essa credibilidade perante a sociedade? Eu acho que é importante partir dos parlamentares, de maneira geral, e dos vereadores, uma postura diferente da ideia que a gente tem constituída sobre o que é um político no país. Então, é importante construir mandatos abertos, seja através das redes sociais, todos os veículos possíveis, para que as pessoas tenham cada vez mais contato diário com o que o vereador vem fazendo, fazer plenárias abertas, espaços de discussão, aceitar projetos de lei, campanhas de iniciativa popular e não deixar de ser uma pessoa comum. Eu venho, por exemplo, dos movimentos sociais, do movimento feminista. Vou continuar sendo uma pessoa que sempre frequentou a cidade de São Paulo, evitar esses privilégios, essa lógica de que um vereador é alguém distanciado da população. Acho que a gente tem que seguir em contato com a população porque a gente faz parte dela, né? Não pode existir a ideia de que existe uma casta política e a população. A gente é parte da população. É importante colocar isso como centro da nossa atuação. Inclusive, em uma das suas causas aqui, você diz o direito à cidade, né? O que falta para que esse direito, ele seja, né, na sua concepção, se torne mais pleno? Eu acho que a cidade de São Paulo é uma cidade muito desigual. Então, ela oferece serviços e possibilidades e oportunidades incríveis, mas para um setor restrito da população. Para a grande maioria, isso aqui é uma cidade muito injusta, muito difícil. Então, o transporte público é de péssima qualidade, os serviços públicos, educação e saúde, a gente tem cidadãos de segunda classe na cidade de São Paulo. Para mim, o direito à cidade é garantir que um morador de qualquer bairro tenha os mesmos direitos do morador dos Jardins, do morador dos bairros nobres da cidade. Eu
acho que isso é um desafio, é combater as desigualdades, combater essa ideia de que a cidade de São Paulo ela só é boa para uma classe específica. Eu acho que tem que ser boa para todo mundo. Para mim, isso é o direito à cidade, é garantir que os serviços públicos estejam voltados para a grande maioria da população. Você cita também a questão de se ter uma democracia real, né? O que significa isso? Democracia real, para mim, é desconstruir um pouco o que nos levou, inclusive, a essa ideia da crise política que a gente tem hoje em dia. Então, é garantir que a política ela não seja feita através de grandes acordos, de grandes conchavos, de discussões que são feitas nos bastidores que a maioria da população não tem acesso, não tem direito à participação. Democracia real é fazer com que a população opine sobre o que acontece dentro das instituições, mas, acima de tudo, que a opinião do povo para fora das instituições seja sempre priorizada e colocada em primeiro plano, porque não é isso que a gente vê acontecendo na política institucional do país. Vereadora, você é contra o escola sem partido, né? Como que você acha qual que é o papel político que pode ser desenvolvido nas escolas para a formação aí de novas gerações? No último período, acho que a gente vem compreendendo a importância das escolas enquanto formação dos indivíduos. O processo recente que aconteceu de ocupação das escolas, por exemplo, pelo país, para tentar barrar aquele projeto, né, de fechamento de dezenas de escolas por todo o estado de São Paulo, eu acho que foi a grande prova do porquê muitos governantes têm um certo receio do que pode acontecer nas escolas. Então, a gente vê a juventude se organizando, se mobilizando, lutando pelos seus direitos. Eu acho que o Escola Sem Partido ele aparece como um projeto para tentar barrar esse avanço mesmo de consciência, avanço de organização e de condições que a juventude está tendo de colocar, de definir o seu próprio destino. Eu acho que as escolas elas têm que ser um espaço de democracia, em que os alunos possam participar, os professores possam participar, porque a gente tem espaço para o respeito à diversidade, que seja inclusive parte do currículo escolar. A gente precisa garantir que as escolas elas tenham qualidade, né, no seu conteúdo, nas disciplinas, mas também que sejam espaços agregadores e que estimulem a participação e a organização política. No meu ponto de vista, a Escola Sem Partido vem na contramão disso tudo. Isso é um grande retrocesso que a gente não pode permitir. Para finalizar, qual vai ser a sua principal bandeira agora no início desse mandato? Agora, no início do mandato, eu pretendo, sem dúvida, falar especialmente dos direitos das mulheres. Especialmente um tema que me sensibiliza muito, eu acho que a todos, que é o tema da violência contra as mulheres, porque a gente sabe que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil e aqui na cidade de São Paulo há muitas políticas públicas que precisam ser aprimoradas para que, de fato, a gente tenha um compromisso com essa demanda. Eu estava, inclusive, observando o caso que aconteceu com a mulher de Campinas, né, Isamara, que, na verdade, aconteceu uma chacina, um feminicídio. Vários familiares dela também foram assassinados naquele momento. Acho que uma iniciativa que é simples, por exemplo, mas que é necessária, é garantir que se tenha o ensino e o acesso à Lei Maria da Penha nas escolas, porque é uma lei instituída no Brasil já faz 10 anos, mas que pouca gente conhece. No caso dela, se ela tivesse tomado algumas medidas protetivas, por exemplo, que são garantidas pela lei, provavelmente um caso como esse não teria acontecido. Eu acho que é algo necessário, porque também é uma lei reconhecida internacionalmente, ela é uma lei que ela é referência para a maioria do mundo. Acho que é importante que toda a população tenha acesso a isso. Acho que pelas escolas a gente pode começar esse papel. Tá ótimo, vereadora Sâmia Bonfim. Queria agradecer demais a sua participação aqui. Pode agradeço. Contar com a gente aqui Muito da obrigada. TV Câmara durante sua legislatura. Obrigada, até a próxima.